Olá, estou aqui com mais um vídeo falando sobre a visão que eu, como sensei de karatê, professor de karatê, tenho em relação à educação das nossas crianças. É muito comum os pais, ao nos procurarem para obter informação, colocam o seguinte: olha, meu filho adora lutar, então quero levá-lo aí para treinar karatê. E aí eu sempre digo, então traga para uma aula experimental para ver se é isso realmente que ele quer, né? Porque para uma criança assistir um filme, um desenho de lutas, isso torna-se uma motivação. Mas na prática correta das artes marciais, principalmente o karatê, existe todo um código de conduta dentro da academia, do ambiente que eu chamo de dojo. No dojo existe uma série de regras, né, que fazem com que eu tenha condições realmente de criar um ambiente, uma cultura de respeito, de disciplina, porque se as coisas forem de qualquer jeito aqui no ambiente do dojo, vira uma bagunça, né? Então, eu peço para os pais que tragam a criança aqui para fazer uma aula experimental e ver que existe todo um procedimento que não é só lutar, né? Essa é uma tendência humana da gente querer fazer o que a gente gosta. E aí é fundamental que nós adultos, né, passemos para as crianças exemplos. E hoje eu quero falar sobre o exemplo de um pai, né, que é o Sandro Cuibida. O Sandro tem aqui matriculado conosco 2 filhos, né, o Felipe, de 9 anos, ele vai fazer 9, e o Davi, que vai fazer 7 anos. O Davi, ultimamente, veio demonstrando uma certa apatia, desinteresse pelo karatê, a ponto de muitas vezes não querer vir, e quando vinha dizia estar com dor de cabeça, e muitas vezes estava mesmo, né? Mas enfim, o Sandro, como pai, eu estou aprendendo muito com ele. O Sandro é quem traz os 2 filhos, né? O Sandro, ele acompanha a aula, ele está ali assistindo a aula, na dele, sem interferir. E, diante da desmotivação do Davi, ele veio conversar comigo várias vezes me veio pedir: professor, o Davi está desmotivado, será que o senhor pode conversar com ele? E assim foi, várias vezes, né? Até que o Davi, então, ele está, né, respondendo aos estímulos. O que eu quero dizer que é o seguinte: existe um outro lado, né, de comportamento nossa, de adultos, que acabam afetando futuramente a criança. Eu vejo assim, mães, né, chegando para mim dizendo assim: professor Hélio, o meu filhinho anda muito cansado, então a gente estava pensando, a gente vai dar um tempo para ele, para o karatê, né? Aí então, nesse discurso, eu vejo a falta de vitalidade dos pais. Quando existe a falta de vitalidade, a atração pelo conforto, ele puxa, né? Isso é uma tendência humana, né? A nossa realização depende muito da nossa capacidade de perseverar, de insistir, de persistir naquilo que a gente realmente acredita. Mas aí acontece muitos adultos que, diante das primeiras dificuldades, já abrem mão dos seus sonhos, né? Isso vem de berço, né? Então eu estou falando de resiliência, capacidade do ser humano de superar as dificuldades através de um alto grau de comprometimento, disciplina, né? Força de vontade, capacidade de cair e levantar, né? Então esse é o objetivo que eu tenho, né, através do karatê, de realmente formar crianças com resiliência. Mas aí depende muito dos pais, né? Um pai que vai na conversa do filho e abre mão, né, daquilo que foi determinado, gente, está criando
né? Futuros adultos fracassados. Então, Sandro, eu quero te dar os parabéns pela sua insistência, persistência. Eu também sou pai, né? Sou avô e sei que muitas vezes a gente está cansado, né? Está cansado e prefere abrir mão, né? do trabalho de fazer com que os nossos filhos caminhem, né? Dentro de parâmetros que são muito importantes, parâmetros esses que dão referências, né, para que as crianças se conduzam na vida futuramente. E esses parâmetros são as margens, são os limites que nós damos às nossas crianças, né? Falar da pontualidade, falar do compromisso, que tem hora para isso, hora para aquilo. E quando a criança ela quer manipular, colocar os limites. Ah, não, você não vai fazer, então você não vai ter isso, né? Vou cortar a tua internet, vou cortar o teu celular. Simples, simples. Mas aí depende muito também da nossa capacidade de comprar a briga no bom sentido, né? Porque as crianças são muito inteligentes, elas são sedutoras, elas têm a capacidade de manipulação muito grande, né? E aí junta essa atração nossa de adultos pela zona do conforto, e aí se confunde tudo. Então, gente, pais, vale a pena persistir, insistir nos valores, nos princípios que você acredita e não abrir mãos, né? É mais fácil uma criança, um adulto, querer as coisas prazerosas que não exigem compromisso, né, do que realmente assumir um compromisso onde tem que se dar duro, como é a prática do Karatê. No Karatê, a palavra do é caminho, né? E se é um caminho, não existe atalhos. É isso, papai e mamãe. Educar exige também muita persistência, muita resiliência da nossa parte. Grande abraço.